Olá, aluno do curso de licenciatura e também do bacharelado em matemática, sou o professor Aldir. Nós vamos trabalhar aqui exercício para a disciplina de cálculo numérico. O tema aqui agora é extrapolação ou ajuste de curvas. Né? Então, a diferença da interpolação para a extrapolação é que na interpolação só permitia que você estimasse valores dentro da tabela. Então, se eu quisesse fazer uma estimativa para a nova função, ó, deixa eu pegar aqui, eu teria que pegar um valor aqui entre os intervalos para calcular, né, dentro da tabela. Né? Agora não, com a extrapolação, com ajuste de curvas, eu posso escolher, estimar qualquer ponto para a função. Né? Então, o primeiro passo é o diagrama de dispersão, que ele vai ajudar a escolher que tipo de aproximação que você vai usar. Então a ideia aqui é o seguinte, você tem uma tabela com valores. Ó. Tem uma tabela com valores, né? E, então, com base nessa tabela, eu posso construir um gráfico para ela. Né? Então, se esse gráfico apresentar, por exemplo, como exemplo, né? Esse conjunto de pontos, ó, então ele está te sugerindo que essa função tem tem uma curva exponencial. Ó. Então você vai aproximar isso aqui para uma função do tipo α1 e α2 de x. Ó, né? Se esse conjunto de pontos da tabela tem esse formato, então ele está sugerindo aqui uma função quadrática, né? Uma parábola. Né? Tá? Você vai fazer ajuste. E um outro exemplo aqui, os pontos estão próximos de uma linha, né? Então indica que você tem aqui uma reta. Né? Tá? Então aqui você vai aproximar por uma parábola, né? Y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, e aqui você vai aproximar por a mais bx. Tá? Então, nós vamos agora trabalhar com esse tipo de problema. Então, esse é o primeiro passo, né, que vai ajudar a você escolher que tipo de função você vai fazer a aproximação. Tá? Então, vamos ver agora o primeiro exemplo. O primeiro exemplo que nós vamos trabalhar aqui. Então, o primeiro exemplo é da página, vamos pegar aqui do livro base, né? Da página 115. Então, vocês vão poder ver aqui no próprio livro, né? Então, ele dá aqui uma tabelinha, né? E pede para... ele pede aqui para, considerando a tabela de dados, verifique qual das curvas melhor se ajusta aos valores. Ó. Então, ele pede para construir por uma reta, né, por uma parábola e por uma função cúbica, né, um polinômio de terceiro grau. Tá? Nós vamos fazer aqui apenas o item A e talvez o item B, ó, só para você ter uma ideia de como faz o ajuste, tá? Como faz o ajuste. Né? Ok? Vamos aqui para o quadro agora. Então, eu vou escrever aqui a tabela. Então, aqui eu tenho x, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui eu tenho o y, que é 0, 0,7, 3,2, 5,3, 7,8, opa, pulei alguma coisa aqui, 0, 7, 3 e 2, 5 e 3, aí ele não tem algum valor aqui, qual que ele não tem? Não tem o 6. E o 5 é 9 e 3. Tá? Então, esse método aqui, ele utiliza o método dos mínimos quadrados, né? Então, método
Então, o que consiste em você resolver o seguinte sistema. Ó. Você tem um sistema aqui que é formado M, que é o número de pontos que você tem. Então, diferentemente da interpolação, se você escolhesse 3 pontos, você ia achar um polinômio de segundo grau. 3 pontos, terceiro grau. 4 pontos, e assim você ia encontrar um polinômio de quarto grau. Aqui você pode pegar quantos pontos se precisar. Então, aqui M, aqui vai ser o somatório de x. Aqui embaixo, o somatório de x, e aqui o somatório de x ao quadrado. Vezes, vamos pôr aqui A e B, né? E aqui eu tenho o y0, não, y0 não. Aqui eu tenho o somatório de y e o somatório de x com y. Então, lembrando o seguinte, aqui eu quero determinar, esse aqui é o item A, né? Eu quero determinar aqui um polinômio de primeiro grau no formato A mais bx. Tá? Então, eu quero descobrir aqui quanto que vale A e quanto que vale B. Então, o primeiro passo vai ser fazer esses somatórios aqui. Ó, tá? Então, calcular esses somatórios. Então, aqui você vai somar o x, aí pegar aqui, somar aqui 0 mais 1, né? 0 mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e mais 5. Né? Então, isso aqui vai dar quanto? Dá 6, 10, 15. Ó. Depois vai somar o x ao quadrado. Ó. X ao quadrado. Somando o x ao quadrado, então você vai fazer aqui 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4, mais 5. Ó. E você deve encontrar o seguinte resultado, 55. Ó. Agora o próximo é somar o y. Né? Então você vai pegar os valores de y, que é 0, mais 0,7, mais 3,2, mais 5,3, mais 7,8, mais 9,3. E você deve encontrar o valor de 26,3. E o último, eu vou calcular aqui o somatório de xy. Então, você vai multiplicar o x com y. Então, aqui vai multiplicar da 0 primeiro, depois dá 0,7. Depois, 2 vezes 3,2 dá 6,4. Mais 3 vezes 5,3 dá 15,9. Né? 4 vezes 7,8. Eu vou pôr aqui 4 vezes 7,8 e 5 vezes 9,3. Daí você vai somar esses produtos, né, que vai encontrar o valor de 100,7. Esse é o primeiro passo. Agora, o próximo passo, né, é você montar o sistema de equações. Ó. Então, meu sistema fica da seguinte forma. O M, que são 6 pontos, né? Só confirmar ali. O M é 6, né? Depois o somatório de x, somatório de x, somatório de x ao quadrado. Aqui eu tenho as incógnitas, A e B. E o somatório de y, que é 26,3. E somatório do produto. X com y. Então, aqui eu tenho o seguinte sisteminha, 2 por 2, ó, 6A mais 15B igual a 26,3. Depois, 15A mais 55B igual a 100,7. Então, o próximo passo agora, você vai ter que resolver o sistema. Né? Então, como seguir um sistema 2 por 2,
Ele é bem simples de resolver, né? Você vai utilizar adição, substituição ou escalonamento mesmo, né? Então aqui eu vou utilizar deixa eu ver, utilizar aqui o método da adição, acho que vai ser mais fácil, né? Então, vou multiplicar aqui, deixa eu pegar aqui, multiplicar, vou anular aqui o A, ó. Então, se multiplica aqui por 15, né? E aqui por 6. Um dos dois tem que ser negativo aí. Vou pôr o 15 aqui negativo. Então, aqui você vai precisar de uma calculadora, fazer essas contas com vírgula, né? Decimais, né? Então, aqui o 15 vezes 6 dá quanto? Dá 60, 630 dá 90, né? Menos 90, né? Aqui também vai dar 90. Aqui 15 com 15 vai dar 225, né? E 26,3, ó, vezes 15 negativo dá 394,5. Aqui multiplicando por 6, 6 vezes 55, ó, dá 330B, ó. E aqui 6 vai dar 600, 6 e 7, 42, 604,2, né? E só confirmando aqui, 100,7 vezes 6. Isso. Então, isso vai somar aqui as colunas, aqui dá 0, né? Aqui você vai ter 225 menos 330. 225 negativo, né? Vai dar 105. E no outro lado se tem 209,7. E passa o 105 dividindo 209. Você vai ter o valor de 1,9971. Então, esse é o valor de B. Daí agora, o próximo passo, você vai encontrar aqui o valor... Vai encontrar o valor de C. Então, o valor de C, você pode substituir aqui em qualquer uma das equações, aqui o B por 1,99, né? Daí você vai achar o valor de A. Eu já vou pôr aqui o valor de A, ó, que é menos 0,60952. Então, agora eu já posso montar o meu polinômio do primeiro grau. Então, o P1 de x, ó, que é igual a mais bx, ele vai ficar da seguinte forma. Então, menos 0,60952 mais 1,9971 x. Ó. Então, esse é o polinômio do primeiro grau. E aqui tem uma observação, né, que você não vai encontrar na interpolação, né, se você substituir o x aqui da tabela, tem que dar o ponto da tabela, né? Aqui não necessariamente, né? Tá, então, esse é o item A, que é o item para você determinar a polinômio de primeiro grau. O item B do exercício, ele pede para determinar um P2, né? Então, você vai encontrar lá o AX... não. Vamos por AX mesmo ao quadrado, mais BX mais C. Ó. Então, utilizando o método dos mínimos quadrados. Ó. Então, você tem... aqui você tem que determinar, então, o valor de A, B e C. Ó. Eu quero encontrar aqui quanto que vale A, quanto que vale B, quanto que vale C. Ó. Então, o processo é semelhante. Você tem que montar um sistema de equações com esses somatórios aqui, com M, somatório de x, somatório de x ao quadrado, somatório de x, somatório de x ao quadrado, somatório de x ao cubo,
somatório de x ao quadrado, somatório de x ao cubo, somatório de x à quarta, vezes os coeficientes do polinômio que eu quero encontrar, né? E agora aqui eu tenho somatório de y, somatório de x com y e o somatório de x ao quadrado y. Né? Então, eu vou ter que montar esse sistema. Então, aqui eu já tenho algumas coisas já prontas, né, que a gente já fez para o item A. Né? Então, o somatório de x eu já tenho, né? De x ao quadrado, vou precisar calcular para o x ao cubo, tem que calcular esse, o somatório de x à quarta e o somatório de x ao quadrado a y, esses que estão faltando, ó, né? Então, nós vamos precisar montar isso aqui. Então, aqui eu vou acrescentar o somatório de x ao cubo, somatório de x à quarta e somatório de x ao quadrado y. Então, aqui você tem que pegar no x ao cubo, né? Tem que fazer lá 0 ao cubo, né? Mais 1 ao cubo, somar todos eles, né? Até 5 ao cubo. Da mesma forma para x à quarta, né? Fica 0 à quarta, mais 1 à quarta, todos os valores do x, ó, né? Até 5 à quarta. E depois o somatório de x ao quadrado, né? Você vai fazer 0 ao quadrado vezes o y, que é 0, né? Ok? Mais, depois, o 1 ao quadrado vezes o y, que é 0,7, né? E assim por diante até o último, que vai ficar 5 ao quadrado vezes 9,3. E vai fazer esse somatório. Então, eu vou pegar os resultados aqui, que eu já tenho pronto, né? No próprio livro, né? Então, o x ao cubo aqui você tem 225, o x à quarta 979 e o produto aqui eu tenho 418,5. Né? Então, agora eu vou montar esse sistema. Então, o próximo passo aqui você tem que apenas trocar os somatórios. Ó. Então, aqui o sistema fica, o m é 6 pontos, o somatório de x é 15, somatório de x ao quadrado 55. Aqui fica 15, 55. Agora o x ao cubo 225, x ao quadrado 55, 225 e o x à quarta que é 979 vezes somatório de y é somatório de 26,3, somatório de x com y é 100,7 e o somatório de x ao quadrado y é 418,5. Então, o passo seguinte, agora você tem que resolver esse sistema, né, 3×2. Então, esse aqui tem que ser por escalonamento, né, para se resolver ele, né, que eu acho que vai ser o mais simples de fazer. Né? Então, deixa eu apagar aqui. Não vamos precisar mais disso aqui, né? Então, aqui no escalonamento, você vai ter que zerar esses valores, né? Para determinar aqui o valor de A, B e C. Ó, né? Então, eu já vou pegar aqui os valores prontos. Então, você vai resolver o sistema utilizando o método, pegar já os valores prontos para ele, né? Que o A aqui vai ser menos 0,3714. O B você vai encontrar 1,64 e o C você vai encontrar 0,07. Então, o polinômio de segundo grau procurado, ó, P2 de x,
você vai encontrar menos 0,3714 mais 164x mais 0. Acho que eu fiz o contrário, né? Deixa eu só lembrar aqui. Eu troquei a ordem, né? Mais 0,7, né? X ao quadrado. Né? Isso. Então, na verdade, aqui tem que ser... Esse aqui é o valor de... Esse é o valor de C e esse é o valor de A. Né? Então, esse é o polinômio utilizando o método dos mínimos quadrados, os métodos dos mínimos quadrados para ajustar uma curva, né, para aquela tabela que foi dada no início. Tá? Então, ele é um método simples, né, só que dá trabalho, né, você fazer esses somatórios aqui e resolver o sistema de equações. Eu acho que o mais trabalhoso é resolver o sistema de equações, né, quando é polinômio de segundo grau. Né? Então, a todos os alunos aí, bons estudos.